A gente tem visto casos muito impressionantes, né, de pessoas que chegam com reclamações, insatisfações que elas têm nos seus rostos e quando passam por um tratamento com você, ela se transforma completamente. É a menina que fica com cara de mulher, é o homem que tem uma cara também um pouco mais infantil e daqui a pouco ele tá com cara de homem, de força, né, passando bastante masculinidade, é um negócio muito impressionante. E o que eu acho mais impressionante é que o resultado é imediato, né? Sim. Como é que funciona isso? Nájila, o que é o full face que tanto se comenta e as pessoas perguntam o que é o full face ali que você comenta no seu perfil? Bom, Full Face, eu falo que ele é uma associação de técnicas. A gente associa principalmente a aplicação do Botox, e a gente pode realizar, hoje é uma tendência muito grande da gente realizar o Botox, não só nessa região de terço superior, que é o que é mais tradicional, conhecido, que a grande maioria dos pacientes já realizam, mas também em alguns outros pontos estratégicos de musculaturas que são responsáveis por também tracionar todo o tecido para baixo. Então a gente pode fazer nesse cantinho da boca, que vai formando, né, com o passar do tempo, linha de marionete. A gente faz aplicação aqui em toda a região de mandíbula, toda a região de pescoço, para relaxar mesmo essa musculatura. A gente potencializar o efeito também dos preenchedores. E aí a gente entra com a associação dos preenchedores de ácido hialurônico, que ele vai devolver, então, toda a sustentação para o tecido, devolver volume, né, para paciente que quer melhorar a textura do lábio, volumização do lábio, melhorar a região de olheira, regiãozinha aqui de maçã do rosto, bigode chinês. Então a gente faz uma análise do rosto do paciente, vê de fato qual que é a necessidade, o que o paciente está buscando com o tratamento, quais são as reais dores do paciente, e a gente estrutura então. Então é basicamente uma associação entre Botox, aplicação Full Face, e também os preenchedores, aplicação Full Face. Outros tratamentos podem ser associados, né, quando o paciente tem a necessidade. Então às vezes o paciente mais velho, que busca ali tratar um pouquinho a qualidade de pele, já aquele paciente que tem um pouco mais de flacidez, a gente pode associar o bioestimulador de colágeno. Alguns pacientes que às vezes têm algumas manchas na pele, a gente pode associar a utilização dos peelings, mas basicamente o Full Face, que são os casos ali que a gente vê, principalmente no meu Instagram, é a associação de Botox e preenchedores de ácido hialurônico. Hoje em dia, a população ela tem tomado cada vez mais a conscientização do que de fato é a harmonização facial. Há um tempo, as pessoas tinham medo de se transformarem, até pela questão de que há um tempo mesmo a gente via muito exagero, né, quando a gente pensava em procedimentos de harmonização facial. E hoje, quando a gente pensa nos tratamentos, a gente pensa muito em devolver a beleza, em resgatar aquela beleza que a paciente tinha, então foi passando pelo processo do envelhecimento e foi perdendo, ou então que nem nesse caso que você falou, né, às vezes é um homem empresário, ele tem que passar esse papel de poder, ele tem que ter uma postura, e às vezes o rosto mais infantilizado, então sem tanta definição de queixo, sem tanta definição de mandíbula, acaba dando esse ar, né, de mais menino, de garoto. Então, hoje em dia a gente tem trabalhado de uma forma que as pessoas olham para você que fez a harmonização facial, mas ela acha que você é uma pessoa que não tem procedimento, que nasceu assim, bonito, sem nada. Então isso é realmente a tendência dos procedimentos da harmonização e é de fato a linha que eu venho trabalhando, e os pacientes eles já me procuram justamente com esse ponto. Nájila, eu não quero transformar, eu só quero resgatar, eu só quero tratar essa dor que eu tenho. E quando a gente vê os casos, né, um do lado do outro, ali o antes e o depois, realmente é muito impactante. E isso chama muita atenção das pessoas, principalmente nas redes sociais. Só que se a gente for comparar, olhar só aquele caso do depois, a gente acaba não tendo essa percepção de como era o antes, né? Então os pacientes, eles saem muito realizados, assim, do consultório, e eu fico ainda mais feliz porque realmente é uma mudança. Eu percebo a mudança não só de imediato, na hora do procedimento, porque principalmente mulher, né, quando a gente entrega um espelho e ela vê a mudança e ela vê que ela conquistou aquilo que de fato estava limitando a autoestima, que estava trazendo um medo, uma insegurança. Tem muitas pacientes que até se emocionam na hora. Então é um momento, assim, muito gratificante, porque a gente entende qual que é o foco da dor do paciente, o que mais incomoda o rosto dele. A gente começa a trabalhar e a gente pode fazer uma construção com o tempo, né? Quando você diz construção, é algo gradativo. Gradativo. Você vai resolvendo um problema por vez. Exato. Na verdade, a gente fala assim, que a harmonização facial, não existe harmonização facial de uma única sessão, né?
tudo que a gente faz e depois o paciente volta para refazer, a gente consegue melhorar um pouco mais. Então, eu falo isso para o paciente, eu falo que cada sessão que a gente faz melhora um pouco mais, porque principalmente o ácido hialurônico, ele tem um residual. Então, por exemplo... O que é o residual? O residual, o que acontece? Eu faço o procedimento e o procedimento ele vai te entregar aquele resultado de imediato, né? Dentro de mais ou menos 1 ano, a gente vai começar a ter uma perda daquele resultado, mas sobra esse residual, a gente não perde 100%. Então, quando você volta novamente para fazer o tratamento comigo, você ainda tem aquele residual. Então, a área tá melhor, a área tá mais bonita, tá mais estruturada do que estava quando você me procurou na primeira sessão. Então, quando eu vou fazer uma segunda sessão, a gente vai ter um resultado ainda melhor. Por isso que eu falo isso, cada sessão que a gente faz, melhora um pouco mais. Então, o tempo de duração é mais ou menos 1 ano? Dos preenchedores de ácido hialurônico, sim. Uma média de 1 ano a 1 ano e meio. Lógico que isso é o que vem em bula pra gente, né? Cada organismo é um organismo, cada paciente tem um tempo de absorção, isso acaba sendo muito individual, né? Mas a gente consegue passar uma média, assim, mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo do produto que a gente tá usando. O Botox já é um pouquinho menos. Uma média de uns 3, 4 meses, o ideal já é a gente tá fazendo a reaplicação novamente. Se a pessoa não treinar como eu treino, porque o meu dura pouquíssimo. Imagino. Acaba rápido, porque né, faz Acaba muita forçando. força, né? Uhum. O uso da musculatura vai voltando, né? Vai voltando, assim, os pacientes que treinam, pacientes que tomam muito anti-inflamatório, pacientes que tomam hormônio, sempre acaba tendo realmente um retorno mais rápido, né? Mas hoje em dia, realmente o Botox, mesmo nos pacientes que não têm, né, o hábito de treinar muito, não usam hormônios ou não fazem uso de medicações que aceleram esse tempo, ainda assim não tem um tempo de duração tão grande. A gente passa mesmo uma média de duração para o paciente de 3 a 4 meses, mais ou menos. Mas o que a gente percebe? Que o Botox, ele é um tratamento. Eu falo isso por mim, pelas minhas pacientes e pelos estudos clínicos mesmo que a gente vê, né, estudo científico. O que acontece? Quando a gente faz o Botox, e aí eu uso algumas dinâmicas com os meus pacientes, porque são leigos para conseguirem entender então um pouquinho melhor, né? Quando a gente faz o uso do Botox, o que acontece? Que nem no seu caso, você vai lá na academia, você treina todo dia, certo? Certo. Então sua musculatura tá forte. Se eu falar para você assim, Marcelo, você vai ficar 3 meses deitado numa cama, você não vai levantar nem para pegar um copo de água. O que vai acontecer com a musculatura do seu braço? Vai enfraquecer. Diminuir. Aí você volta pra academia depois desses 3 meses sem fazer absolutamente nada de força na musculatura do seu braço. Você vai voltar pegando, sei lá, os 50 quilos que você pegava? Não, vai ser uma construção, certo? Então, com a região que a gente trabalha de musculatura na face, é a mesma coisa. Quando eu coloco o Botox no músculo, ele vai ficar paradinho, congelado. Então, ele fica 3 meses, 4 meses sem ter essa força muscular. Conforme vai passando o efeito do Botox, essa musculatura ela vai ganhando de novo a força dela. Se a gente vem e aplica novamente o Botox, é como se eu falasse pra você, Marcelo, você não vai voltar pra academia, você vai ficar mais 3 meses deitado na cama com a musculatura sem atividade. Então, o que vai acontecendo? Você vai perdendo cada vez mais a força. E aí, o que a gente percebe? Que quando a gente faz uma média de 3 a 5 aplicações consecutivas, respeitando esse prazo de pelo menos 3 meses, a gente consegue diminuir essa força muscular em até mais ou menos 30%. Então, conforme o paciente vai fazendo, ele vai percebendo que a ruguinha vai voltando, mas ela vai voltando de uma forma muito menos intensa do que era no começo, né? E aí, com isso, a gente consegue fazer um gerenciamento bem legal do envelhecimento. Tem até uma outra dinâmica que eu uso, que eu comparo a nossa pele com uma folha de sulfite. Então, quando a gente é jovem, eu comparo a nossa pele à folha de sulfite, porque a gente não tem ruga, a gente não tem sulco, não tem nenhum vinco, certo? Só que conforme a gente vai usando essa musculatura e vai fazendo a movimentação, os vinquinhos vão se formando, né? É a mesma coisa da folha de sulfite. Se eu pegar aquela folha de sulfite e eu ir amassando ela, eu posso até ligar um ferro na tomada, deixar ele esquentar bastante e passar essa folha de sulfite. Vai melhorar, né? Sim. Mas vai desaparecer? Não vai resolver 100%. Não vai resolver 100%. Então, hoje em dia, a gente tem uma tendência muito grande em trabalhar cada vez mais com os procedimentos preventivos. Não sei se você já percebeu, mas hoje em dia a gente tem muito mais paciente jovem fazendo
fazendo o tratamento do que, né, paciente deixando realmente ficar mais velho para começar os tratamentos, justamente por conta disso, né? Na época das nossas mães, dos nossos avós, não, eu vou deixar a pele enrugar e aí depois eu vou atrás para ver o que dá para fazer. Hoje em dia não, hoje em dia os pacientes já entendem essa importância de que tudo que a gente vai prevenir realmente vai fazer essa prevenção. Então a gente gerencia muito melhor esse tratamento. E a resposta fisiológica de um paciente mais jovem, consequentemente, acaba sendo muito melhor de um paciente com mais idade. Então isso é bem legal. Me conta como é uma consulta com você. O que acontece num primeiro momento antes de executar o procedimento? Tá. Eu acho que primeiro, antes da gente pensar no procedimento em si, eu acho que a gente tem que se conectar com as pessoas, né? Eu acho que esse acaba sendo o diferencial da minha clínica e do meu atendimento com o paciente. Então, desde o início do contato do paciente com a gente, né, no WhatsApp, nas redes sociais, a gente já trata o paciente de uma forma muito humanizada, né? A gente tem que entender que realmente é uma pessoa que está confiando, que está buscando a gente. Então, já começa por aí. Na consulta, eu acho que tem que ficar tudo muito claro para o paciente, porque o paciente ele tem que ter a confiança no tratamento, né, no resultado que eu vou proporcionar. Então, acho que tem que ter muita conversa, tem que ter muito alinhamento, realmente para a gente entregar para o paciente um resultado que ele busca, né? Então, eu faço uma consulta um pouquinho diferente. Minha consulta é uma consulta mais longa, eu explico para o paciente sobre os procedimentos, sobre o botox, preenchedores, enfim, o que ele está indo de fato buscar. E a gente faz uma consulta mais sensorial com o paciente. Então, praticamente 100% das consultas, a gente faz a fotografia do paciente e eu abro no meu iPad e eu vou desenhando, junto com o paciente, todos os pontos que precisam ser tratados no rosto dele, para ele entender de fato. Porque às vezes o paciente vem se queixando, Nájila, eu quero tratar o bigode chinês. Só que aí, por que você quer tratar o bigode chinês? Porque eu acho que o meu bigode chinês me deixa com um aspecto de velho. Aí a gente tem que pensar, por exemplo, se passar um homem aqui do seu lado, com a mesma idade que a sua, com um bigode chinês marcado, você vai saber que ele tem 43 anos. Mas ele tem a aparência de ter 43 anos só porque ele tem o bigode chinês marcado? Não. É porque ele já tem um pouquinho de olheira, é porque a maçãzinha do rosto já tá um pouquinho sem volume, é porque a têmpora já tá um pouquinho mais afundada, é porque o queixinho já tá mais sem definição. Então, a gente tem que explicar isso pro paciente entender, porque senão às vezes ele acha que ele vai tirar só o bigode chinês e ele vai sair de uma condição de 40, de 50, de 60 anos e ele vai sair para uma condição de um paciente de 10 anos a menos. Então, eu sempre explico pro paciente que o processo do envelhecimento, ele começa de cima para baixo. Obviamente que se a gente fizer a aplicação do preenchedor no bigode chinês dele, vai melhorar? Vai. Eu falo que qualquer 1 ml que a gente acrescenta na face, a gente já entrega um resultado melhor do que a face está no momento. Mas tem que ser uma construção, né? E eu entendo que muitos profissionais, às vezes, acabam pecando por conta disso, porque não faz um planejamento completo do rosto do paciente. Então, o paciente tem aquela queixa, ele vai lá e trata especificamente aquela queixa, mas não tem um planejamento ideal, porque não é só a queixa em si. Muitas vezes a gente tem que sustentar outros pontos para potencializar ainda mais esse resultado, né? E isso pode ser feito de uma maneira full, que é o full face que eu faço, né? Ou a gente pode ir fazendo uma construção, como eu tinha te falado no começo. Nem sempre o paciente vai conseguir investir num tratamento full face de uma vez só, mas ele tendo a consciência, ele entende que a harmonização facial vai ser um processo, vai ser um tratamento e a gente vai construindo.